Boa noite, eu sou a Lúria, autora da editora Pendragon, e a partir de agora, nas quintas-feiras, vou fazer um quadro para vocês com a Priscila, falando sobre o mercado editorial. E hoje nós vamos ter uma pequena conversa sobre o que fazer depois que termina de escrever o livro. E eu vou pedir para ela se apresentar agora, para a gente começar. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou a primeira convidada aí para estrear este quadro da Andresa, da Arlúria. Vocês vão ver muitos convidados aqui, mas de 15 em 15 dias a gente vai conversar um pouco sobre o mercado do livro, para tirar as curiosidades de vocês, para ajudar com as dúvidas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que fazer depois que você termina de escrever sua história. Mas eu quero ouvir de vocês também, né, Andresa? A gente quer ouvir o que vocês querem saber. Sempre comentem aí no final da live, vamos combinar. Vocês sempre comentarem sobre o que vocês querem saber, qual é a maior dificuldade de vocês, para a gente poder trazer um conteúdo bem legal aqui. Eu sou escritora, sou editora aqui da Pendragon já há mais de 6 anos, né? Eu já participei da publicação de mais de 100 livros nestes meus 6 anos de trabalho, é bastante coisa, de vários gêneros de ficção, e eu sou apaixonada pelo livro, pelo poder que o livro tem, e sei que com bastante trabalho os escritores conseguem se apoiar e chegar muito longe. É nisso que a gente investe, é nisso que a gente trabalha aqui, e é por isso que a gente está aqui falando um pouco sobre literatura. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu descobri um pouco na marra, mas eu descobri, gente, que depois de terminar o livro é que o trabalho começa. A gente acha que terminou o livro e tá tudo bem ali, né? Mas não, aí é que começa o trabalho, se você já decidiu o que quer. Porque eu acredito que depois que a gente termina de escrever, nós temos que definir o que nós queremos ali. Se vai ser um hobby ou se vai ser algo mais profissional. Se for algo profissional, nós vamos precisar trilhar um caminho bem longo que nós vamos tentar resumir ele para vocês hoje. Isso aí é muito importante que a Andressa falou, porque às vezes é uma coisa até que a gente vê bastante. As expectativas, é importante que a gente tenha uma adequação de expectativas sempre, para tudo na vida. E nem sempre isso é muito divertido, né? Com o livro também não é. Quando a gente termina de escrever, escrever já exige muito, né? Escrever exige muito da gente. Escrever exige muito do nosso emocional, exige muito da nossa criatividade. Eu sou uma pessoa que, quando eu termino de escrever qualquer coisa, eu sempre tenho ali uma ressaca moral de uns tempos para conseguir escrever de novo, porque consome da gente. Então, tudo que a gente quer depois de terminar de escrever é ficar tranquilo. Mas a verdade é que depois que você termina de escrever a história propriamente dita, até que ela se torne um livro, tem todo um caminho, né? Ela precisa de todo um processo para ela se tornar um livro. Ela não é um livro ainda só quando você termina de escrever, mesmo até se você não for publicado. Então, tem bastante coisa, né? Bastante trabalho. E a primeira coisa que eu acho que é importante é, como escritor, entender que é um trabalho que vai dar trabalho mesmo, que é uma produção. Produzir um livro é muito. São detalhes, gasta tempo, gasta dedicação, e que, por mais que o leitor ame a sua história, ele nunca vai ter a dimensão do quanto te custa escrever essa história. Por que é importante ter entender que é assim que funciona? Porque a gente alinha as expectativas de não esperar que o outro entenda o quanto a gente gasta da gente mesmo, financeiramente e tudo mais, para se escrever uma história, e aí não vira pessoal, quando as pessoas não entendem, sabe? Quando a família não entende. É difícil para alguém fora do mundo do livro entender quanto um autor, uma editora coloca num livro. É muito difícil, né? É porque não é a realidade da pessoa, né? E especialmente vivendo num país como a gente vive aqui, a educação ela ainda é muito subjugada, a cultura e tudo mais, né? A literatura em si está longe de estar onde a gente gostaria que tivesse, de divulgação, de incentivo. As pessoas não têm noção. É muito comum o autor chegar na editora e contar a situação de que, quando diz que ia ser escritor, a família, às vezes é um autor novo, uma pessoa mais nova, e aí a família manda perguntas junto para a gente, pergunta:
olha, mas como é que é isso? A gente não sabe, a gente nunca, não tem ninguém na família que é escritor. Como é que é isso, ser escritor? Como é que é publicar um livro? Então, acho que a primeira coisa que a Andresa falou é muito importante, que é analisar o que você quer fazer dessa história. E tá tudo bem, viu, gente? Você querer escrever pro hobby? Tá tudo bem, ué, não é um problema, sabe? Você quer ser profissional? Tá tudo bem. Você vai ter que parar e analisar o que você quer fazer com essa história de forma racional, porque o quanto você vai colocar essa história daqui para frente, né, do final dela para frente, tem a ver diretamente com o que você quer fazer dessa história, né? Isso, porque assim, quando a gente escreve, eu estou baseando pela minha experiência, né? A gente acaba de escrever, aí respira e, nossa, quer que todo mundo conheça aquela história, quer mostrar para as pessoas. Só que aí vem sempre aquela dúvida, mas como é que eu faço isso? Eu quero fazer isso só para mostrar para as pessoas, ou eu quero ter algum tipo de retorno daquilo? Eu quero que conheçam uma história e conheçam futuras histórias, ou só aquela história? Eu quero ser um escritor de vários livros ou de um livro? São questionamentos que a gente só começa a fazer depois que termina de escrever. Porque quando você Pelo está ali menos escrevendo... depois que termina a primeira história. Eu acho que sabe, essa ligação assim que você fala, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Normalmente é quando a pessoa termina a primeira história dela, Isso. completa mesmo, né? Há variações, mas normalmente quando você termina a primeira história que você pensa, tá, e o que que eu vou fazer com isso, né? O que que eu vou fazer com essa história? O que eu vou fazer com isso? Eu acho que é interessante, a partir disso, uma coisa que vai ajudar muito, se você decidir que a sua história, que você quer publicar aquilo para você, você vai decidir quanto você quer investir nessa história que você quer publicar para você. E, gente, vou repetir, tá tudo bem, tá? É só porque a gente está fazendo essa separação, porque é diferente aquilo que você investe quando você quer atingir, quer fazer aquilo para você e tá tudo bem querer, e quando você decide que você vai levar essa história para os leitores. Quando você quer levar essa história para os leitores, ela vai demandar um investimento não só maior, como diferente, né? As decisões diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa é essa parte de, eu vou publicar ele para mim, ok. Nós não vamos andar nesse caminho. A gente pode fazer uma live só disso. E veja bem, eu não estou falando sobre publicar independente ou com editora, eu estou falando sobre publicar para mim, ou se eu quero publicar para ganhar leitores, eu quero realmente ser um escritor profissional, eu quero que pessoas conheçam minhas histórias. Maravilha, nós vamos passar por esse caminho. Eu fiquei pensando quando o tema foi o que fazer, terminei minha história. Tem várias coisas que se pensar a partir do momento que você terminou a sua história. O ideal, a primeira coisa é deixar a história descansar. Isso. Todo mundo fala isso. A história precisa descansar. Porque o livro, às vezes eu falo, gente, livro não é pão, não é assim, não tem uma receita que você... O livro não, mas a história, né, o processo da história às vezes se assemelha. É importante que a história descanse. Se você é uma pessoa ansiosa como eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho dificuldade de deixar o livro descansar. O meu livro descansa como? Procrastinando. Eu vou procrastinando na escrita, aí toda vez que eu pego o embalo de novo, eu tenho que ler desde o começo de novo. Meu Triste. Deus. E aí eu começo a mexer, e aí só Jesus na causa. Aí, cada um com a sua loucura, né? Mas aí o que acontece? Se você é uma pessoa ansiosa, eu vou dar um conselho que serve para os dois casos, mesmo que você for deixar a sua história descansar. O que seria ideal? Eu terminei minha história. É importante que antes, até de você falar, não, essa história está pronta, seria você colocar essa história na mão de um leitor beta. Né? Pessoas de confiança, obviamente, né? Pessoas que realmente vão te dar um feedback legal, que não vão te destruir, porque não é esse o intuito da leitura crítica, não é esse o intuito da resenha. Não é, mas são que pessoas que também vão te não dar... vão passar a mão na sua cabeça. Não adianta você enviar Sim, um pessoas que vão livro te dar um para uma feedback pessoa. sincero. Olha, isso aqui não funciona. Isso aqui para mim soa estranho. Vou dar um exemplo. Eu estou lendo um livro da... Eu estou terminando. Ela tem muita paciência comigo. O livro é bom, gente, mas assim, quando a gente mexe com muitos livros e trabalha o dia inteiro com isso, às vezes chega à noite e eu leio pouco, menos do que eu gostaria. Eu estou lendo o livro que a gente vai lançar da Natália Andrade, da Nath, aqui da editora, que é autora de Tocada pelo Sol.
e o livro novo dela, que é de sereias, muito legal, um UFC de sereias, muito legal. Mas eu lendo, começa com UFC de sereias, ela pode rir toda vez que eu falo, mas muito boa a história. Eu lendo, percebi que os personagens dela reagiam em vários pontos da história dela, eles reagiam na hora de uma situação de conflito, eles gritavam, era a única reação. Só que aquilo me causou estranheza, por quê? Porque em todas as situações de conflito, que óbvio são várias, em todas as situações de conflito, alguém gritava do nada alguma coisa. E aí eu falei, Nath, tem uma coisa me incomodando. Assim, pra mim, tipo, não vai fazer diferença, a sua história continua boa, mas meu trabalho é dar feedback, né? Falei, me incomoda. Aí ela falou, você tem razão. Toda vez que meu personagem vai se expressar, mas isso é uma coisa que um leitor beta vai enxergar. E não o autor. Não você que já leu sua história 1 zilhão de vezes, que tá morrendo de escrever, que tá imerso na história. Uma coisa que acontece comigo, eu sou acelerada. Eu, às vezes, escrevo uma coisa e quando os leitores beta vão ler, eles falam, eu não entendi bem isso daqui. Ó, eu escrevi um musical, na verdade, uma história que depois eles roteirizam e transformam em musical. E essa semana a gente teve uma reunião para falar do conto que vai gerar o musical, né? E elas me fizeram umas perguntas muito engraçadas de coisas que eram muito óbvias para mim. Falei, não, mas isso significa isso. Aí ela falou, então, mas na história você não falou que isso significava isso. Por quê? Porque eu tô tão imersa no que envolve a história que eu perdi o fato de que eu não expliquei para o leitor que não está imerso na história como eu. Não está dentro da minha cabeça que produzi. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é que você submeta a sua história a leitores beta. Eu não sabia disso também no primeiro livro. Eu comecei publicando no Wattpad, e o Wattpad foi uma bênção para mim, porque na época o Wattpad foi os meus leitores beta. Mas o Destinatário Fantasma ficou muito diferente, graças aos leitores beta, né, que ajudaram muito, deram feedbacks importantíssimos. Então, a primeira coisa que eu diria, ouça os seus leitores beta. Isso é essencial. Encontre as pessoas que podem fazer leituras beta. Se você tiver condições de fazer, aí é que o leitor beta normalmente é mais fácil da pessoa fazer do que uma leitura crítica. Uma leitura crítica é um profissional. Você vai escolher você já vai atrás de um profissional de escrita. Aqui na editora, quando o livro ele é avaliado, o avaliador ele aponta o que esse livro precisa. Todos os nossos livros eles são revisados por 2 profissionais. Eles têm 2 etapas de revisão. Porém, alguns livros, eles vêm com a observação, olha, esse livro precisa de uma leitura crítica, porque ele tem questões assim, assim, assim na construção, e isso daqui precisa ser trabalhado. Então, inclua uma leitura crítica. Aí, quando a gente manda a proposta para o autor, a gente fala, olha, seu livro vai ter uma leitura crítica, ele vai gastar tempo, ele vai ter que ser, você vai ter que trabalhar com esse profissional. O leitor crítico, ele é o leitor beta profissional. Ele é um beta, só que ele não é só um beta, ele é o megazord do negócio. Então, ele é um beta, ele é um revisor, ele é um preparador de texto, ele é alguém que conhece as regras, ele é alguém que ele vai ler sua história com um olhar de águia. Então, se você puder pagar um profissional beta, um leitor crítico, é sempre muito bom. Há bons leitores críticos que fazem um bom trabalho, que vão te pontuar coisas que você pode melhorar, porque, veja bem, a gente não está falando em momento algum de revisão. Eu brinquei que eles são a mistura, né, do revisor, mas o leitor crítico, ele não faz um trabalho de revisão. Ele vai pontuar, provavelmente, se ele ver coisas, mas ele faz um trabalho de te ajudar na construção da sua história. Ele vai fazer uma análise da construção, né? Se você faz repetições, se faz sentido tudo que você colocou para dentro da sua história. Então, se você tiver como fazer uma leitura crítica, também é muito bom. Depois disso tudo, eu sou dessa teoria, eu coloco na mão dos betas, deixo os betas lerem, aí coloca no leitor crítico, deixa ele ler, aí pega tudo isso que eles falaram, e aí você começa a fazer o primeiro trabalho de garimpo na sua história, que é esse trabalho de aperfeiçoamento. Gente, se você nunca escreveu um livro e está assistindo esse vídeo aqui, deixa eu te falar, essa é a parte mais insuportável de ser escritor. E olha, eu amo as minhas histórias. De verdade, eu pego, bom que eu tenho memória ruim, hoje eu pego a lista para ler e eu vejo as coisas que eu escrevi e falo, eu não acredito que eu tive coragem de fazer uma piada dessa nessa história.
Entendeu? Eu não acredito nisso. Ó, a Vika e a Nath estavam lendo o destinatário, e a Vika veio falar uns negócios comigo, eu falei, mas isso daí tá na história? Ela, tá, Pri, nossa Deus, fui eu que escrevi, deixa eu reler esse negócio, porque senão eu vou errar na continuação. Mas por quê? Porque a gente lê muito a história da gente, mas é muito. O ideal é que você leia muito. O ideal é que veio dos betas, veio do leitor crítico. É que normalmente o ideal é o beta ler, é que vocês já viram, eu sou ansiosa e sou impaciente, tá? Mas o ideal mesmo é o leitor beta ler. Ele vai te dar feedback. Por exemplo, no meu último livro, eu incluí 3 capítulos enormes da história, diante de feedback do que pontuou os meus leitores beta, né? De que faltavam os respiros, e aí eu fui mexer naquilo ali. Depois vai para a leitura crítica, se você puder fazer essa leitura crítica. Mandou para a leitura crítica, ele vai pontuar um monte de coisas. Aí você pega esse livro e lê do começo, todo, de novo. Com certas construções, consertou tudo? Lê todo de novo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí, posso deixar o livro descansar? Vou deixar o livro descansar. É importante o livro descansar, né? Deixa o livro descansar. Né? Depende de como você funciona. Dependendo de como você funciona, terminou a história, deixa descansar. Daqui a 6 meses, sei lá, 4 meses, dependendo de como for o que você está projetando, pega ela, relê de novo inteiro, manda para o beta, manda para o leitor crítico e tenha paciência. Porque não é, por exemplo, uma exigência nossa que o livro venha revisado, tá? Ele tem que vir construído, a história dele tem que estar ok, não tem como a gente ficar com você um ano reconstruindo a sua história. Esse trabalho é do autor, esse trabalho não é do editor, o autor tem que trazer uma história que esteja pronta. E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes vocês veem a gente falando isso e pensam, meu Deus, eu não posso mandar história porque eu não paguei um leitor crítico. Não. A revisão, isso é um trabalho que vai ser feito pela editora, isso é um trabalho nosso, né? Mas é importante que essa história ela esteja redonda, ela esteja coerente, justamente para mostrar o valor dessa história que você escreveu, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é um ponto que a gente negligencia muito, muito. Não só nisso, a Andresa falou um negócio sobre você saber o que você quer fazer sobre a sua história. Lá atrás, é ideal que quando você vai começar a escrever a sua história, você já delimite o seu público-alvo. A gente fala bastante de público-alvo, né, com os autores, fala bastante até que nas redes da editora. Porque o público-alvo, ele determina como você vai falar. Para quem você vai falar é muito importante. Como, a partir de que tipo de linguagem, que tipo de referência você pode incluir, que coisas não funcionam para o seu público. E por que isso é tão importante? Porque quando você chegar na leitura crítica, ou nos betas, eles vão querer saber que tipo de público é o público do seu livro. Inclusive, essa é uma dica boa. Observe bem quem é o público-alvo do seu livro, para ter betas dentro do público-alvo do seu livro. Sim. Porque, às vezes, a gente escolhe um beta, o profissional da leitura crítica não é necessário, mas você escolhe um beta que ele só lê romance, vou dar um exemplo. E aí você escreveu uma fantasia que não tem romance. Entendeu? Não que ele não faça o bom trabalho, mas ele não é um empecilho. Oi? Automaticamente já vai ser um empecilho para ele, porque ele não gosta daquilo. Entendeu? Então, o leitor, o gênero, quando a gente usa, fica meio superficial, porque às vezes a pessoa gosta de vários gêneros, ela gosta de romance, sim, romance, isso não é o problema. Mas, por exemplo, se você vai lá e consegue um monte de leitores beta de 40 anos, e sua história é juvenil, mais 12. Não é que ninguém de 40 anos vai gostar, é que você não está conversando com o público da sua história. E quando você conversa, você leva para o beta, que é público da sua história, você entende se a linguagem que você usou está adequada, se ele entende tudo que você está colocando ali. Né? Não só se é adequada, como se é atrativa. Porque a gente trabalha em 2 vertentes sempre, gente, com o livro. Aquilo que é adequado, ou seja, que é feito da forma correta, se aquilo está adequado para aquele público, e se aquilo está atrativo. Não são a mesma coisa. Às vezes uma história está adequada para o público, ele está numa linguagem que o público entende, mas ela não está atrativa. A forma como ela foi construída, os plots, ela não está atrativa. E aí ela não vai pescar o leitor que a gente quer pescar. E quando pescar, ela vai acabar atraindo uma avaliação negativa, muitas vezes, do livro. Simplesmente porque ele não está adequado para este público, para essa linguagem. Então,
é importante que lá atrás você já tenha delimitado seu público-alvo. Mas quando você chega aqui, nesse momento, é uma hora muito essencial de você firmar esse público, você olhar quem esse público é, e olhar para sua história de novo, olhar para quem é e pensar, tá, é isso mesmo, sabe? Por que eu tô falando isso para você? Parece, gente, muito cedo para se falar de público-alvo quando a gente fala antes de escrever o livro, antes de começar a publicação, mas o público-alvo, ele interfere em tudo da sua publicação. Ele vai interferir nos betas que você vai escolher, ele vai interferir na capa que vai ser feita, ele vai interferir na hora do revisor revisar, de garantir que a linguagem está correta. Por exemplo, a gente teve um original infantil que foi recusado, esse eu me lembro bem, porque o motivo era esse. A história, a avaliação foi assim, olha, a história é boa, porém ela está escrita numa linguagem que não é para a faixa de idade. Ela é escrita para uma linguagem para um adolescente, linguagem mesmo, o português da coisa, sabe? A forma do português era para um público jovem, mas não era para um público infantil. E se você tentar falar com uma criança como você fala com um adulto, ela não vai assimilar como você precisa que ela assimile. Né? Então, isso, no caso do infantil, isso fica bem claro, né? Porque o infantil, eu falo que é o único livro que você escreve para um público, mas divulga para outro público. Porque você escreve para a criança, mas na hora de divulgar, você precisa divulgar para o pai da criança, porque não é a criança que compra. Né? Então, tudo isso faz diferença. Você tem que pensar em dois públicos. Mas nos outros livros, em geral, a gente vai vender para o público que a gente escreveu. E aí é importante você pensar nessa linguagem. É só você olhar, por exemplo, um livro de autoconhecimento. Então, um livro de finanças, tá muito hoje rodado assim. Um livro de um coach e tal. Se você olhar esse livro, você vai perceber que desde a capa, a forma como ele é feito por dentro, né? Eu não estou falando nem da nossa ficção, olha só. Tudo isso é pensado para atingir o público que ele quer atingir. É só, se você pesquisar hoje, vai lá, abre a Amazon. Isso é um exercício de escritor, gente. Abre a Amazon, especialmente quando é de outro gênero, às vezes fica mais fácil da gente enxergar do que quando é do mesmo gênero que o nosso, que a gente escreve, né? Então, abre a Amazon, vai lá, livros de autoconhecimento. Se você abrir os livros de autoconhecimento agora na Amazon, você olhar para os títulos desses livros, você vai ver que eles estão atrativos para o público que eles querem atingir. Você vai ver que eles, no caso específico desse livro, ele vai pontuar uma dor daquele indivíduo para ele atrair. Aquela capa vai ter detalhes que vão atrair. Então, aquele pode ter certeza que foi feito um estudo de público daquele livro. Da mesma forma, a gente na ficção. Né? Por mais que a gente não esteja falando de temas reais, entre aspas, porque a gente fala no meio das nossas histórias, é importante você analisar o público que vai comprar a sua história. E neste momento, quando você termina a história, é essencial que você construa, se você ainda não fez esse público. Porque o seu revisor, o seu leitor beta, o leitor crítico, seja quem põe a mão no seu livro a partir daí, o capista, o diagramador, parece que eu vi até que o Rafa está por aqui. Então, o capista, o diagramador, pode perguntar para ele. Eles precisam dessa informação, eles precisam saber quem é o público-alvo do seu livro, para não correr o risco de ser feita uma capa, uma diagramação, de passar na revisão, gente, de passar na revisão coisas que não são adequadas para o seu público. Aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Existem classificações indicativas, né, no Brasil. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas enfim, estou falando do Brasil. Tem classificações de idade. A classificação indicativa é diferente do público-alvo. Às vezes bate, mas a classificação indicativa é a idade mínima que pode ler o seu livro sem problema, né? A idade é para quem você escreve. Então, eu tenho histórias que são um público indicativo mais 12, ou seja, a partir de 12 anos eles podem ler, mas essa história foi escrita para mais 14. Porém, o porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque, às vezes, sua história ela é uma história escrita para um público mais 12. Mas, em alguma cena, tem uma cena sua ali, uma cena de violência, tá? Uma cena de violência. Essa cena é uma cena de violência explícita. Ela é uma cena que ela descreve a tortura. Vou dar um exemplo. Ela descreve. Isso não é um livro mais 12. Aí você vai lá, escreve esse livro para um público mais 12. Você faz uma capa para um público mais 12.
você diagrama para um público mais idoso, você começa a divulgar para um público mais idoso. Essa criança mais idosa, os pais compram. Isso começa a mudar, que tem essas cenas de violência explícita, de tortura. Isso vai virar um problema para você, que você não precisava ter, se você tivesse lá atrás olhado o público-alvo. Então, são coisas muito importantes. Terminei minha história, é o que a Teresa falou. O trabalho começa agora. Qual o trabalho? É o trabalho de quem encontrou, de quem trabalhou muito tempo. Acho que é a melhor analogia. Se você der um Google aí, ou vai lá no YouTube e vê um documentário sobre pessoas que estão dentro de uma mina tentando achar uma pedra preciosa. Elas vão passar anos ali até encontrar essa pedra preciosa. Aí elas encontram, aí você fala, milionário, ele encontrou uma pedra preciosa. Essa pedra pode pôr ela no anel. Não pode. Ele vai vender essa pedra e alguém vai pegar essa pedra e vai trabalhar nessa pedra para ela representar o valor que ela tem. Quando a gente trabalha no nosso livro, a gente está trabalhando, a gente está realmente lapidando ele para que ele represente verdadeiramente o valor que a sua história tem. Né? Sem lapidar o livro, a sua história não consegue transmitir aquilo que você fez, não vai conseguir transmitir a beleza do que você queria. Então, é preciso lapidar, é preciso gastar tempo com isso, é preciso fazer leitura crítica. Se possível, eu falo sempre da leitura crítica, se possível, por entender que ela tem um custo, nem todo autor, né? Às vezes outro fala, não consigo, mas é preciso pelo menos ter uma leitura aberta. É importante que outras pessoas leiam, pessoas de confiança, pessoas que não querem te colocar para baixo, que a intenção delas não é essa, não é te diminuir como escritor, não, pessoas que a intenção dele, de verdade, é te pontuar onde não está bom para sua história ser incrível. É importante isso. É importante que outras pessoas leiam e que você reflita. É importante que você tenha um tempo para refletir sobre aquilo que você escreveu, até para que, desculpa, gente, para que você possa fazer um trabalho, você possa entregar um trabalho melhor lá na revisão, né? Porque quando a gente falou sobre ser cansativo, já que a gente vai lá nos comentários, tem vários comentários, hein? Uhum. Dando uma olhada aqui. Quando a gente falou sobre você ir para a revisão, do cansaço que é esse processo, se você se atropela demais, quando chega na revisão, você não faz um bom trabalho. Porque você já leu e releu tantas vezes num curto período de tempo que sua vista começa a embaralhar as coisas. E aí você começa a não ver erro. E tem erros, gente, que o revisor vê. Mas eu vou te falar, tem erro que o revisor não vai ver. Porque quem conhece a sua história é você. Quem está planejando o fim, quem está planejando os significados, é você. Né? Então, o revisor, ele não sabe o projeto que você fez para a sua história. Não tem como ele saber isso. Então, é muito importante. Terminei de escrever minha história, e agora? Agora nós vamos fazer um trabalho de transformar uma história em um livro. Lapidar, revisar, melhorar, cortar, todos esses verbos que são o terror da vida do escritor. E depois de você terminar, né, de escrever, aí depois passar por esse beta, passar por essa leitura crítica, também é necessário saber a hora de parar, de mexer no livro. Porque muitas vezes a gente se pega querendo buscar a perfeição. E não vai dar certo, gente. Não dá para alcançar a perfeição. Não dá. Você tem que saber a hora também de parar e colocar na mão de alguém que vai te dar um feedback realmente bom para você mexer no que precisa. Porque enquanto você fica lá tentando deixar seu livro perfeito, ele nunca vai sair do papel. Cara, isso é muito sério, porque a gente tá falando disso, lá na frente tem esse problema de parar de mexer no livro. Porque aí a gente mexe mais, mexe de novo, e chega uma hora que você não aguenta mais, mas existe uma hora que acabou. Por isso que é importante ter essa leitura aberta, é importante fazer uma revisão com muita atenção, né? Porque o revisor ele vai pontuar os erros, releia o seu livro todo de novo na revisão, por mais cansativo. Por quê? Porque tem uma hora que a gente precisa parar. Quando a gente entra na vibe da revisão, o louco da revisão, a gente chega uma hora, demora a gente pegar esse embalo, mas quando você pega esse embalo de ser o louco da revisão, você não quer mais parar. E é aí que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque você nunca vai publicar. Você nunca tira a sua história da gaveta. Você está tentando uma perfeição. Quando a gente fala aqui de todas essas ferramentas, em momento algum delas é para você encontrar um livro perfeito. Entendeu? Você não vai fazer um livro perfeito. Por mais duro que seja falar isso.
Porque o perfeito é uma ideia que alguém criou do que ser perfeito. Isso não existe. Seu livro tem que ser o seu livro. Tem que ser a sua história. Ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser bem revisada, mas tem uma hora que você tem que falar, é isso, é essa história que eu vou entregar. Isso é muito importante. Porque a gente não pode fazer dos processos de produção do livro uma ferramenta de autoflagelação, de autocobrança, né? Uma ferramenta de pensar, nunca mais vou escrever um livro. Esse não pode ser o seu sentimento quando você termina um livro. Né? O seu sentimento tem que ser, agora, qual outra história eu vou querer escrever? Eu amo escrever. Você tem que sentir satisfação, alívio, alegria. Você não pode sentir autoflagelado porque você terminou sua história, né? Então, isso é uma coisa importante. O Eric Peixinho, ele fez uma pergunta aqui que eu achei bem legal. É obrigatório ter um beta antes de enviar para uma editora? Não é qualquer pessoa que podemos mostrar nosso original para ler. Muito boa essa pergunta. Não é qualquer pessoa, tá? Quando eu falei dos betas, gente, não dá para mostrar, não vai aí mandando seu livro para qualquer pessoa. E é por isso que eu sempre indico que, desde que você comece a escrever, é importante você estar em volta de comunidades de autores. É sempre bom. Comunidades seguras, tem muitas comunidades incríveis de autores, há grupos maravilhosos de autores. Porque aí você vai ter boas dicas, porque você vai ter betas, porque você vai fazer amigos escritores que podem se tornar betas do seu livro, né? Então, há pessoas hoje que oferecem um serviço de beta, então você contrata o serviço de beta. Não é obrigatório, porque a palavra obrigatório é a história está pronta, entendeu? Para a gente, a editora obrigatória, ela está pronta. Mas um beta faz muita diferença para a coerência do livro. Então, se você conseguir ter beta, faz muita diferença para a coerência do livro, entendeu? Por exemplo, às vezes a gente escreve uma coisa e para a gente não é problemática, mas quando chega ela é problemática, né? Acontece muito de chegar a história para a gente e a avaliação ser assim, olha, a história tinha potencial, a história é boa e tal, mas a construção não está boa. Então, isso uma leitura crítica resolveria, né? Igual eu falei, não é obrigatório, mas é bom que você encontre um caminho para fazer isso. É bom. É necessário. Tá? É necessário. E é importante também, porque assim, no meu entendimento, você falou um pouco sobre o medo, talvez, do plágio, ou aquele ciúme que a gente sempre tem da obra. Só que, se você está escrevendo para outras pessoas lerem, o beta vai ser o menor dos problemas, entre aspas. Você vai ter que passar essa história para alguém em algum momento. Se você quer mostrar o mundo, você vai ter que passar. Então, você se privar de ter um beta para talvez publicar algo que não vai agradar nenhum público, é melhor você procurar pessoas de confiança. Eu entendi a pergunta dele. A pergunta dele foi voltada à segurança. Sim, gente, é importante ter segurança antes de seu livro, é importante ter segurança. Mas quando a gente fala de beta, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que te manda mensagem e fala, eu queria ser seu beta. Não. O beta é ter pessoas de extrema confiança. E eu acho que é uma das coisas que a gente conquistou legal aqui, vai puxar o sardinha para o nosso lado, né? Que a comunidade, a gente divulga muito o viver em comunidade, né? A gente ainda está em processo de viver mesmo em comunidade, mas a gente divulga muito isso, de ter uma comunidade de escritores, porque entre os escritores nós temos quase 150 escritores ativos hoje na editora, e os autores eles vão criando afinidades, né? Eles vão criando afinidades, e a partir disso, de ir criando afinidades, quando você vai encontrando esses lugares, sabe? Onde você onde você tem confiança numa pessoa que vai te dar um feedback legal. Então, lá na editora, o pessoal foi criando afinidades e hoje eles leem os livros uns dos outros e opinam, e eu acho isso muito legal. Então, uma das coisas que eu falaria para você, eu terminei meu primeiro livro. Às vezes você já terminou até outros e não fez isso ainda, mas procure se engajar numa comunidade de escritores, de uma boa comunidade também, porque tem comunidades que só por Deus, que você vai ficar enlouquecido, porque as pessoas vão te deixar doido. Mas procure fazer amigos escritores, porque escrever é uma tarefa solitária, mas publicar não precisa ser, tá? Escrever é muito solitário, mas você pode ter amigos do meio que entendam aquilo que a sua família não entende e tal. Então, eu acho importante isso também, sabe? Fora do livro,
Esse é um ponto importante para quando você termina de escrever sua história. É você se cercar de gente que acredita na literatura, você seguir bons escritores que publiquem no mesmo gênero que você, em geral, bons escritores em geral, que chegaram em lugares que você quer chegar, mas escritores do gênero que você pretende publicar é muito importante. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar a, a fazer esse trabalho de melhoria do livro, que é cansativo, que é trabalhoso, e que se você tem uma boa companhia, fica mais fácil. E aí, Pri, depois de tudo isso, o que a gente faz? Menina, aí você primeiro chora de emoção. Exatamente. Eu ia falar isso, eu choro. Você chora, você fala, eu consegui, meu Deus, eu não morri nesse processo. Desse jeito. E aí depende da decisão que você tomou lá atrás sobre a sua história. Né? Se você decidiu que você vai publicar, aí tem vários tipos de publicação. Tem publicações editoriais, tem publicações independentes, mas aí é traçar o plano de publicação do seu livro, né? Procurar fazer, aí fica uma dica boa, tá? Se você vai mandar um livro para uma editora, leia a página de envio original, pelo amor de Deus. É muito, olha, eu tenho um grupo de editoras e a reclamação é a mesma. As pessoas não leem, leiam a página de envio original. Observe como você precisa enviar o arquivo, tá? Para não ser desclassificado. Leia isso com calma. Pega aquela sua história, é sua história, gente, é tão precioso. Então, leia com calma, envie da forma que as editoras pedem, porque tem um motivo para elas pedirem nesse formato. Vê o gênero que a editora publica, né? Porque vai que você vê uma editora, envia um romance hot, sendo que ela só publica fantasia e não publica mais 18. Seu livro que é o que acontece muito aqui. A gente recebe, com frequência, livros de publicação hot e a gente não publica hot. Não é só hot, a gente recebe livros que são... não são livros, na verdade, a gente recebe contos, a gente publica livros de contos, mas não publica só contos, né? A não ser que sejam de autores nossos mesmo, que seja um projeto vinculado a um livro já existente. Né? Há várias coisas. A gente não publica livros de não ficção. Então, um livro de autoajuda, um livro técnico, a gente não publica, às vezes chega para a gente. Então, é importante você leia a forma de publicar, de envio, e aí é ter paciência depois disso. É entender que agora, depois que você faz o seu trabalho de escrita, aí você vai começar a publicação, você vai ter revisão, você vai ter capa, você vai ter diagramação, vai ter outros processos dentro disso, vai ter a divulgação. Inclusive, aí fica uma dica, tá? Não espere seu livro estar publicado para começar a divulgar. Né? Você fala, mas eu vou divulgar o quê? Tem N coisas que você pode divulgar. Você pode divulgar suas próprias leituras, você pode falar da sua experiência de publicação, de como está sendo revisar. Por quê? Porque construção de público é uma das coisas mais difíceis da vida do escritor hoje. A gente vê uma reclamação muito constante disso, sobre a construção de público da internet, tudo isso, que é difícil mesmo, gente. Ninguém está falando que não é, não. Mas é uma coisa que não tem para onde fugir. É uma necessidade da carreira que você divulgue, que você se divulgue, tá? Não pense que qualquer editora grande vai passar pano para você ficar, igual a gente vive brincando aqui, o sonho de todo escritor é ir morar no meio do mato para escrever dia e noite e só receber os royalties, não querer saber o que está acontecendo na publicação. É o sonho do escritor gastar tempo, mas não funciona assim, não funciona assim. Com a gente não funciona assim com nenhum outro lugar, tá? Você vai ver grandes escritores indo em eventos, estando presentes nas redes sociais, né, trabalhando para construir público. Se você vê escritores nacionais, escritores brasileiros hoje, que estão publicando em editoras muito grandes, e você for acompanhar as coisas que eles contam, você vai ver eles dizerem que eles precisaram construir o público deles. Eles precisaram trabalhar para construir o público deles, porque é uma exigência, porque é uma necessidade, né? A gente percebe aqui que o autor que se engaja mais, esse livro vende mais. Às vezes, ele se engajando não é nem divulgação propaganda, mas porque ele se engaja mais, ele consegue mais resultados a longo prazo, né? Então, especialmente, estou falando assim, não se engajar só em divulgar o livro, não. Estou falando de se engajar em se divulgar, em estar ali, sabe? A sua existência
neste mundo chamado internet. Não façam Então, como eu, que, por exemplo, não tinha rede social nenhuma antes de publicar, né? E quando eu fui entrar nesse processo, é que eu vi que tinha essa necessidade de criar minhas redes sociais e começar a trabalhar nelas também. E demorou um pouco, porque nós tínhamos barreiras, né? De todas as formas, sejam pessoais ou timidez, alguma coisa. Só que vale muito a pena, gente. Como o Rafa falou aqui, ó. É o famoso abre o livro nas redes sociais, taca conteúdo e postagem de inspirações, processos, temas relacionados ao teu livro, aquece a audiência e muitas vezes faz os leitores se conectar com você. Porque você precisa que eles se conectem com você para depois ser na sua história. Para ler tanto ela quanto as próximas que você fizer. isso é muito importante. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não está conquistando um leitor para sua história, você está conquistando um leitor para você. Você conquista o leitor para ser seu leitor e não leitor daquela história específica. Então, por isso é importante que já desde sempre você trabalhe o seu público, até para que você não precise fazer um monte, não chega lá na hora da aplicação, você fica desesperado para fazer um monte de coisa, porque não dá resultado desse jeito. Então, é importante você começar a construir seu público, a sua presença nas redes sociais. Quero te dar um exemplo. Você passa por você está andando na rua da sua cidade, passando de carro, passou por um restaurante, achou a fachada diferente. Aí você vai fazer o quê? Eu não sei vocês, mas eu vou pesquisar o restaurante para ver como é a estrutura de dentro, para ver se tem espaço para as crianças. Você vai procurar no Instagram. Aí você abre o Instagram tem uma postagem. E aí você sabe que o restaurante está ali há 5 anos, e o Instagram tem uma postagem. Não é porque acabou de abrir. Você fala, o que está acontecendo? É golpe. Você olha postagem de cliente, não tem. Entendeu? Você vai pensar o quê? Tem alguma coisa de errado com esse restaurante. Entendeu? Ou você vai pensar, não vou arriscar chegar lá e ter que sair, porque não curti o preço, porque não conhecia a estrutura. Então, é importante. Desculpa, gente, hoje tá treta. É importante mesmo que você comece a trabalhar no seu livro. Comece a testar as redes sociais, ver que rede que você consegue se dar melhor. Né? Lembra que eu falei do público-alvo? Estudar onde está a maioria do público do seu livro. Porque, por exemplo, o Facebook hoje, ele até deu uma melhorada nos últimos tempos, pelo que a gente observou. Mas o Facebook, ele não dá o mesmo resultado para quem escreve juvenil do que o TikTok. Né? Por quê? Não, porque o público que está no Facebook não é o mesmo público que está no TikTok. Então, isso precisa ser uma pauta importante no seu trabalho quando você termina de escrever. O Eric colocou aqui. Eu não tenho nenhuma rede social, não sei o que postar e tenho vergonha em aparecer. Olha, isso é tipo a história de boa. Olha, muitos autores, muitos. Nem precisa ser os introspectivos, tá? Eu demorei meses para entrar no TikTok. Depois eu virei a espalhadora da palavra do TikTok. E aí os autores estão aí para dizer que eu encho o saco, falo, entra no TikTok, eu sei que é difícil, mas você vai pegar o jeito. Eu demorei muito, eu rechacei muito para entrar no TikTok. Quando entramos nós e a editora. Gente, graças a Deus que a gente venceu esse obstáculo e entrou no TikTok. Porque o TikTok dá um resultado absurdo para a editora. A Andresa esgotou depois que foi pro TikTok o livro dela. Vale a pena, gente. Confia, é sério. Mas a Andresa trabalhou, isso aqui eu posso falar, meses fazendo trabalho. O que postar? É difícil pensar o que postar? Primeiro você precisa pensar o que eu posso produzir pro TikTok. Né? Eu tenho um autor que falou comigo, olha, eu olhei mais ou menos o que os autores estavam publicando, para mim não funcionava no TikTok. Mas ele faz ilustração do personagem dele. Então ele começou a fazer as ilustrações, gravar, né, rapidinho. Aí ele começou a colocar vídeos dele fazendo os personagens dele no TikTok. E isso começou a fazer resultado para ele. A gente tem autores hoje que são bem mais velhos e que eles estão se descobrindo no TikTok. No sentido de, eles estão tendo que encontrar a linguagem, porque eles escrevem para um público jovem. E você vai concordar comigo, que uma coisa é eu falar num lugar onde eu tenho público, eu tenho público jovem, infantil, tenho adulto, tenho de todas as idades, muito de todas as idades. Você vai, obviamente, tem um jovem ali na frente, no meio, então você vai puxar alguém.
Porém, se você vai numa sala onde só tem o público do seu livro, é muito mais fácil de você ter resultado, né? Então, eu sei que a timidez é complicada, mas é mais difícil começar do que fazer, no final das contas. O mais difícil é vencer essa objeção nossa mesmo, sabe? Com as plataformas, com a divulgação. Eu tenho gente que olha para o TikTok ainda e fala, meu Deus do céu, mas tá lá, tá tentando entender. O algoritmo do TikTok muda, é o Satanás, mas tá lá. Por quê? Porque estar lá vai lembrando os leitores que você existe, e isso vai dar resultado. E também, se você tem receio, né, de aparecer, tem várias opções para você ir criando seu conteúdo. Você pode fazer com imagens, você pode fazer com frases do seu livro. Não, o Rafa Salles deu uma dica de ouro. Uma dica de ouro aqui pro Ed. Ele falou: vai no perfil dos autores e vê o que eles fazem. Gente, no TikTok, eu sempre uso o TikTok, porque o TikTok é onde os autores têm mais objeção, normalmente. Isso que nós temos um autor que vendeu um livro num Tinder. Então, assim, qualquer lugar é lugar para se vender um livro. Vendeu no Tinder, é figura. Mas é o que acontece. Você encontrou a plataforma que você vai trabalhar, você vai nos autores que trabalham, que são autores nacionais, internacionais, que publicam o gênero que você publica. Comece a fazer uma pesquisa de campo e se inspira no que produzir para o seu, tá? Porque livro não é caro, as pessoas não compram um só, nós não somos concorrentes, nós somos, se diz uma palavra que era no sentido de que nós estamos correndo lado a lado na mesma direção. Isso não faz de nós concorrentes. Então, vai, olha, que vai te ajudar. Olha lá, falando que a Vika arrasa no TikTok. O Rafa Salles também citou uma frase do Stephen King maravilhosa, que ele disse uma vez que o livro publicado é o livro que o autor abandonou. Porque se deixar, a gente muda a ideia e muda tudo no livro a cada nova leitura. E o Stephen King pode falar, porque o homem é uma máquina. Com certeza, né? Ele pode falar. Não só porque as histórias dele são muito boas, mas porque ele escreve muito. Aí depois de tudo isso, que você encontrou a sua editora, você foi aprovado, você manda seu original, aí acabou, né, Priscila? Depois que a sua história ficar pronta, que você publicar ela, que for feita a revisão, capa, diagramação, impressão, e você pegar o seu livro na mão, você falar, acabou. Não acabou. Não acabou. Nunca acaba, gente. Esse é o spoiler da live. Nunca acaba. As coisas, elas só mudam. Aí agora é o trabalho que você já começou, eu espero, lá atrás, como foi dito, mas agora é o trabalho 100% dedicação. E escrever o próximo livro também, né? Nunca, não pode esquecer, mas em relação a esse livro, a dedicação em divulgação. Às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que a gente não consegue fazer, porque é o que salta aos olhos, né? Às vezes, eu queria poder pagar um grande blogueiro para ler meu livro. É ótimo, mas hoje eu não posso. Mas eu posso mandar 4 livros para blogueiros que são menores, que não vão me cobrar aquele valor neste momento, que eles não cobram este valor naquele momento, e eu posso mandar para blogueiros. Ótimo. Mas eu vou esperar. Cara, faz o que você pode fazer. Eu não entendo bem do TikTok, eu vou fazer um curso, eu vou entender como fazer edição de vídeo de alta qualidade para ficar... Cara, o que você consegue fazer? Eu consigo editar no Canva, igual a gente edita, no CapCut, eu consigo fazer, que não é assim que fala, mas enfim, assim, eu consigo fazer um vídeo espelhado, eu consigo fazer um aesthetic, observando como outro escritor fez, eu consigo aesthetic. Legenda, é aquele vídeo que você vê que tem umas frases explicando o livro, com um copy legal e várias fotos do livro, ou um aesthetic do personagem, que é fotos que representam o personagem e alguma explicação do personagem. Vocês devem ter visto muito. Cara, isso com o seu celular você consegue fazer, né? Aí, às vezes, a gente está tão preocupado com aquilo que a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu sou uma negação para bater foto. Inclusive, estou vendo com um pessoal, Andresa, contando essa fofoca aqui ao vivo para vocês, para aquelas oficinas, a gente faz oficinas, tá? Os autores, a gente faz oficinas para os autores, são gratuitas para os autores. Eu tenho uns amigos que trabalham com fotografia profissional, de produtos e livros e tal,
E eu estou vendo com eles fazer uma oficina para os autores. Por quê? Porque eu sou uma negação em bater foto bonita de livro. Eu acho lindo. Sabe aquele blogueiro que você olha a foto e você fala, meu Deus, eu compraria o meu livro desse cara para dessa foto. Não sou eu que consigo fazer essa foto. Mas às vezes você consegue fazer uma foto que não é aquela foto profissional, mas é uma foto. Você consegue ler na internet, assistir um vídeo básico que te explique pelo menos como fazer uma foto agradável. Você consegue mandar o seu livro. Eu fiz isso. Eu, Priscila. Eu peguei todo o recurso que eu podia para mandar para blogueiros, escolhi bons blogueiros, tenho parceiros até hoje, tenho parceiros que leram desde o meu primeiro livro, e que toda vez que eu falo para lançar, eles falam, pode contar comigo. Esses parceiros que... Eu tenho um parceiro que comprou livro, que eu mandei livro, e ele comprou livro para sortear depois, né? Porque é muito parceiro. E tenho parceiros que não teriam condição de comprar o livro, que não teriam condição, que não me cobram, mas também não teriam condição. E eu mando o livro, tenho o maior prazer de mandar o livro, né? E eles, o que eu fiz? Eu entrei em contato, quando foi feita a resenha, o livro a foto ficou muito boa, aconteceu várias fotos. E eu falei, olha, eu queria fazer uma divulgação direcionada com essa sua foto. Você me permite? Porque se ele não permitir, gente, tá tudo bem, ele tá no direito dele, porque é uma obra dele. Mas eu, Priscila, tive uma parceria tão grande com eles, ninguém me disse que não podia. Eu coloquei crédito, eu pegava eles me mandavam uma foto que eles fizeram, que já foi divulgada a resenha e tudo. Eu republicava com o sinopse do livro, ou com trecho do livro. Eu colocava crédito para eles lá, né? Que você tem que colocar o crédito da imagem. E eles entraram em acordo comigo. Eu fiz aquilo que eu tinha em mão para fazer. Entende? Você tem que procurar soluções quando você não pode fazer. Eu não posso pagar uma leitura crítica hoje. Mas eu posso procurar betas, eu posso, né, encontrar um jeito de ter sua opinião sobre o meu livro, sabe? Eu posso me organizar, eu vou ser independente. Quero ser um autor independente. Ser autor independente é ser autor e editora, não é brincadeira. Né? Eu falo, tem que valorizar o cara que resolve ser independente, sim, porque a gente trabalha para um caramba para publicar o livro de todo mundo. E é um peso emocional para o autor, mesmo com a gente fazendo todo o trabalho. De editoração já é um peso emocional e é um peso que dá trabalho, não é fácil, né, publicar esse livro, né, transformar essa história no produto. E aí o que acontece? Você vai pensar, eu não consigo fazer uma capa, eu não consigo. Tem que pensar, escolher bem o profissional. Hoje tem profissionais acessíveis, gente. Escolher bem para ficar adequado com o público seu, porque senão você vai pegar e vai gastar um dinheiro e você vai ficar frustrado lá na frente. Porque você está cansado, você vai ter dedicado muito, tá? Porque mesmo o escritor nosso que está na editora, ele tem que dedicar muito. Ele dedica em todas as etapas do livro, ele tem que divulgar. Tudo isso, gente, demanda muito, né? Então, se você chega lá na frente e olha e fala, não pensei no público-alvo, fiz uma capa não adequada para o meu público, não estou vendendo por causa disso. A gente vende muito pela internet. Se a sua capa não estiver adequada para o seu público, você tem duas opções. Ou você não vai vender, né? Ou você vai vender para o público errado. E vai tomar hate de graça. Porque tá um público que não é o seu, tá comprando e lendo o seu livro. Você vai acabar destruindo esse projeto e os futuros. E você fica... Não, e o pior é o emocional. Porque é possível recomeçar e reconstruir esse processo. Mas você fica... Nossa, você fica acabado. Já vi situações, não é legal. Né? Quando você olha e fala, caraca, o que eu fiz? Não é isso e tal. Então, é importante entender que depois que acaba, não acaba. Depois que o livro está pronto, ele está publicado, sempre tem um depois, né? Sempre vai ter um depois. Depois de uma coisa, vai fazer a outra, depois a outra. Mas por que isso? Porque acho que é o principal para a gente fechar essa conversa. É o tema, né? Todo o processo de transformar um livro num sucesso, e sucesso é estar sendo lido, eu acho que todo mundo concorda com isso, que sucesso para o escritor é estar sendo lido. Sim. Todo este processo, todo este trabalho, desde a parte da publicação, especialmente a parte da divulgação, ela só dá resultado quando a gente fala de constância. Por isso eu falei, fazer aquilo que eu posso fazer.
Porque às vezes a gente está tentando fazer aquilo que a gente não consegue, e aí não tem constância, você não está aparecendo sempre. É melhor você fazer bem menos, mas gradualmente for alcançando os objetivos maiores que você tem para divulgar, você expandindo aquilo, do que você juntar 2 anos para fazer uma campanha de boom. Não funciona. A menos que você venha durante 2 anos trabalhando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Aí você faz uma campanha, você faz um tráfego pago, você manda para um blogueiro grande, uma coisa assim. Aí aquilo vai dar um resultado real. Mas se você. É uma coisa, até que a gente fala do TikTok. O viralizado TikTok, normalmente nosso, né, no nosso ramo de livros, ele costuma ser fruto de um trabalho constante de não viralização. Exato. Né? Muitos Ele vídeos costuma até ser um um dar certo. trabalho. Ó, a Ana, nós temos, né, a autora Ana Jequel. A Ana Jequel, nós estamos falando de alguém que já tem um público maior do que eu e a Andresa, por exemplo, no TikTok. Né? Tem um público maior ali no TikTok que o dela. Tem um público mais engajado, né? Um público que é fã do trabalho que ela faz como atriz. Esses dias ela vinha publicando os vídeos dela, dão boas visualizações, mas normal. Veio publicando, veio trabalhando e continua fazendo. Esses dias um vídeo, como dizer, na palavra dela, nada a ver, não foi o vídeo que ela fez assim, achando que era o mais produzido do mundo, não sei o quê. Esse vídeo viralizou. E aí todo mundo, nossa, Deus, porque tá vendendo, tá vendendo. Mas ninguém vê os últimos 3 meses que ela solta vídeo, tipo, todo dia. O Felipe, a gente faz bastante ele. Felipe, melhores, mais vendidos do ano, sempre. Mas o Felipe pegou um mês desse e fez um negócio de publicar acho que 2 ou 3 vídeos todos os dias durante aquele mês. Foi junho ou julho. Gente, tem noção, eu não consigo nem vislumbrar fazer isso que o Felipe fez. Ele fez um mês e ele falou, é um mês mesmo, porque eu vou morrer. Porque dá trabalho. Mas Muito por que trabalho. que ele, até quando ele não consegue fazer mais, ele continua vendendo? Porque existe um trabalho, a constância, ela dá um fruto constante, ele sempre vai dar fruto. Agora, quando a gente vive de estação, é mais difícil para esse fruto, né? É mais difícil. É realmente esse o projeto. Então, eu acho que depois da escrita é sempre sobre processo e constância. Fazer o que eu posso fazer hoje. Se é pouco ou muito, não é a questão. É o que eu posso fazer hoje, isso eu faço. Amanhã, o que eu posso fazer amanhã, isso eu faço. Porque a constância vai dar resultado para o escritor. Tem as mensagens ali. O Eric mandou. E se a história ficar pronta, mandar para a editora e ela recusar, a gente chora? Chora. Se te ajudar a lidar com as emoções, chora. Não tem nada de errado de chorar, gente. Pode chorar. Olha, por exemplo, a gente não dá feedback, a gente não dá. Gente, se eu estiver falando errado, vocês perdoem, tá? A gente leu muito hoje. A gente não dá retorno para o autor do motivo da finalização. Por quê? Porque ele é um motivo de autoconvencimento da editora. Então, o livro ele pode ter sido recusado desde coisas básicas, como não ter seguido as regras de envio. Vou dar um exemplo da nossa editora, né? Pode ter sido recusado o perfil do autor, né? Pode ser um autor que... Na editora, a gente, por exemplo, não recusa a pessoa por ela não ter público, por ela não ter... Não é isso que faz a gente recusar. Mas existem situações a nível de redes sociais que a gente recusa publicar, porque a gente sabe que não bate com os valores da editora. E aí não é um julgamento do valor da pessoa, é um julgamento de isso aqui não combina com isso aqui, nós vamos ter problema. Porque esse autor, ele vai se irritar porque a gente não anda na vibe dele e a gente vai ter problema porque a gente não anda na dele, tá? Então, se não forem esses fatos, além de ter esses fatos, tem os fatos propriamente do livro. Às vezes o livro, ele não tá bom ainda, às vezes o livro tá bom, mas ele não é o que a gente procura, não é o que a gente procura, assim, a nível de mercado, né? Não é o que a gente está apostando no momento, não é o tipo de livro que a gente está publicando naquela época. Então, assim, a gente não dá esse retorno porque dava muito problema. Porque como é um motivo de convencimento da editora, conforme o crivo da editora, e aquilo que a editora quer publicar, às vezes a gente mandava o retorno para o autor e ele ficava revoltado, porque ele discordava da nossa decisão. E tá tudo bem você discordar da nossa decisão. Só que ela ainda é a decisão da editora. A editora
tem que tomar comercialmente a decisão que a gente considere plausível para a empresa que a gente está fazendo. E aí o que acontece? Virava uma confusão. Aí o que a gente fez? A gente não manda o feedback. Mas o importante é o que o Rafa falou: mandar para outra editora. É simples assim. Entendeu? É continuar tentando. Talvez se você não tiver feito uma leitura crítica, cara, vou fazer uma leitura crítica, vou ver o que o leitor crítico vai dizer para mim da minha história. O que um beta vai dizer? Será que tem alguma coisa que está fora da minha construção de história? Ah, não tem nada, beleza, então vamos continuar tentando. Porque a gente não pode esquecer, gente, que, sei lá, Harry Potter foi negado acho que 12 vezes antes de ser publicado, entendeu? Então, não necessariamente porque a sua história não foi aceita, quer dizer que a sua história não é boa, que a sua história não está boa, né? Simplesmente pode ser a decisão editorial daquele lugar. Vou usar essa pergunta aqui para fechar nossa live, porque além de me deixar curiosa também, eu quero ver como você vai responder. Vai ter stand na Bienal? Ai, gente, a gente ama tanto a Bienal. Essa é a pergunta que eu respondo o ano inteiro, todos os anos, o ano inteiro, todos os anos. Por enquanto, nós não fechamos a Bienal. Eu não vou dizer para vocês que nós vamos, porque tá mais que nós não vamos do que nós vamos esse ano. A Bienal, ela é incrível. A Bienal é uma festa, assim, sem precedentes. A gente é apaixonado pela Bienal, entendeu? Trabalhar na Bienal a gente fica exausto, doido, mas é muito, muito bom. Porém, a Bienal, ela tem outras questões, né? A Bienal, ela tem um custo exorbitante, né? E aí não é só sobre custo, falar assim, precisa, mas vocês não querem investir na Bienal? Não, a Bienal é um investimento. Só que a gente precisa fazer investimentos que são coerentes, né? E às vezes não é coerente fazer esse investimento, né? A editora, a gente tem observado a situação, graças a Deus nós temos aí vendido bem, temos grandes escritores, os nossos autores são muito engajados, mas a gente precisa tomar decisões que sejam coerentes para os livros dos autores também, né? Muitas vezes faz mais sentido a gente investir em tráfego, em algumas outras coisas, do que necessariamente do que ir na Bienal, entende? Por causa deste custo que, infelizmente, é muito alto. Então, assim, basicamente, a questão é essa. Nós queríamos ir, mas, basicamente, a questão é essa. A gente ainda não bateu o martelo de dizer não vamos, porque a gente segura até o último minuto, porque gostaríamos de estar lá, mas no momento, a gente ainda não fechou. E também, é a nossa primeira live de muitas, falaremos muitas coisas. Eu falei por cima mas nós vamos falar de muitas etapas do livro, nós vamos falar de muitas coisas aqui que vocês têm dúvidas e dar dicas de como você pode te ajudar a resolver essas coisas. Nós vamos falar muito sobre isso. Exato. Eu quero agradecer a todos que vieram, né, nos prestigiar hoje, nessa abertura do nosso quadro. Foi maravilhosa a conversa. Obrigada a quem se inscreveu com o Prime, que eu vi que tiveram algumas pessoas. Obrigada a quem seguiu. E até a próxima quinta, gente. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Na próxima quinta não sou eu, mas na outra estou aqui de novo com a Andresa. Faremos aí umas enquetes no Instagram para saber do que vocês querem saber do mercado do livro, né? Do que vocês querem que a gente fale, para a gente poder conversar aqui. E a gente espera vocês, então, nas nossas lives aqui do YouTube.